Aleluia. Levanta as tuas mãos. Continua agora. Aleluia. Levanta a tua voz. Você pode, você é filho. Esse é o nosso culto. Envolve adoração a Deus. É a Deus. Pessoas não são suficientes. Pessoas representam uma parte na nossa vida, mas elas não são suficientes. Deus nos criou um acesso, e a palavra diz: tenha ousadia para esse lugar, antes conhecido, restrito, santo dos santos, mas agora o lugar dos filhos, o lugar acessível aos filhos. Você tem acesso. Oh Pai, te dou graças. Eu me posiciono. Eu tenho a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou teu filho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu posso ter comunhão, ousadia para esse lugar, Senhor, pleno da comunhão, o Santo dos Santos. Oh, eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho. Eu tenho o teu Espírito. Oh, eu te dou graças por esta oportunidade, Pai. Eu abençoo o motivo desse encontro. Eu declaro amém para o teu propósito. Sim, o Senhor tomando lugar nesta demonstração de consagração e realizando, Senhor, o propósito para esse encontro, em o nome de Jesus, ungindo esses jovens para os teus planos e propósitos. Eu declaro paz nesse ajuntamento. Eu oro por tua ajuda, o espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, encontrando lugar e operando uma manifestação, em nome de Jesus, tatuando, Senhor, com uma impressão da tua vontade, do seu chamado, do seu propósito, imprimindo, Senhor, de forma que vai acompanhá-los, em o nome de Jesus. Não vão se desvincular daquilo que você vai imprimir. Em o nome de Jesus, eu te dou graças. Obrigado pela oportunidade de estar bem aqui, participando. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, gente. Para não ficar muito diferente de ontem, eu acho que eu vou mandar trazer o teclado daqui para frente. Amém. Brincadeira. Onde você está? Qual a resposta você me daria se eu estivesse bem na sua frente agora, perguntando onde você está? Aleluia. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que a liderança dos jovens está me dando para participar desse momento assim muito especial, que é esse encontrão, onde podemos tocar parte dos nossos jovens, também das congregações. Parabéns por essa iniciativa, faça uso dela de forma intensa. A Bíblia dá uma característica para vocês, jovens: vocês são fortes. Amém? Vocês são fortes. Isso é uma característica que Deus já sabe. Não use dessa força para outra coisa, use para isso aqui, para momentos, propósitos de Deus. Eu estou acreditando na manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos em um mundo que o pecado está abundando. Isso coloca a gente na vantagem, porque diz que pode superabundar a graça. E eu tenho um pensamento, ou um entendimento. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso nos dá o direito de reivindicar que uma glória chama outra glória.
Amém? Quando alguém está se aproximando de algo errado, ele está possibilitando uma nova abertura para algo mais errado ainda. Isso nos dá o direito de reivindicar, quando nós nos aproximamos de algo certo, uma nova oportunidade de algo mais profundo ainda. E é nessa expectativa que eu estou. Não só existe Satanás, não. Deus também existe. E Deus, Ele vai dizer amém sobre a consagração. Consagração tem uma resposta da parte de Deus, na forma de força, na forma de influência. Amém. Você já foi tentado alguma vez? Amém. O que é ser tentado? Tem uma definição para a concupiscência, né, que faz parte desse conjunto da tentação, que diz que é um forte e intenso desejo de fazer ou ter o que Deus disse não. Então você já sabe mais ou menos o que é esse tempero, né? O que é você estar debaixo de algo que te aprisiona até. É um forte e intenso desejo de ter ou fazer o que Deus disse não. Isso é concupiscência, isso é pecado. A gente vive isso. Qual é a nossa parte como crente? Resistir. Mas eu te digo, a vida de crente só é resistir o tempo todo. Dando força, meu Deus do céu, é uma pressão para pecar, é uma pressão para pecar. Eu quero te dar uma boa notícia. Não é comum ser tentado todo dia. Se você está sendo tentado todo dia é porque você está desprezando, né, a oportunidade que você tem de se santificar. Amém? Porque tentação é por um período. Jesus viveu assim. O diabo se ausentou por um tempo. Existe uma ausência da ação de Satanás por um tempo. E enquanto ele está ausente, o que está acontecendo? Anjos, influências de Deus estão te servindo. E quando ele voltar da próxima vez, vai te encontrar mais forte. Amém? Isso é uma boa notícia. Mas vamos lá. Se concupiscência é um forte e intenso desejo de ter ou fazer o que Deus disse não, o que é santidade? Amém? O que é santidade? É um forte e intenso desejo também, agindo sobre você, para aquilo que Deus disse sim. Então a gente não é vítima de estar sendo tentado o tempo todo. O crente que se consagra, ele vive mais debaixo de uma influência da santidade de Deus, aguçando nele um forte e intenso desejo de ter ou fazer o que Deus disse sim. E uma temporadazinha pequena de concupiscência, um forte e intenso desejo de fazer ou ter o que Deus disse não. Mas se você está fortalecido no Senhor e nessa glória da santidade, você vai resistir firmemente. Não vai ser difícil resistir às tentações. Diga, eu estou na vantagem. Então, deixa eu te ajudar. Vou compartilhar a mensagem como Deus colocou no meu coração. Onde você está hoje à noite? Onde você está? Pensa um pouquinho qual resposta você me daria. Onde você está? Quero te falar de um jovem vivendo um momento bem delicado na vida, quando as coisas pareciam não estar dando certo conforme a promessa. Eu vou falar um pouquinho de Jacó para introduzir a nossa mensagem. Eu ouvi recentemente o pastor Edilson de Lira falando algo e eu achei interessante. Deus falou, né, para a esposa de Isaac, Rebeca, e Deus falou, no teu ventre há o quê? Quem pode me ajudar? No teu ventre há 2 nações. Mas o que tinha naquele ventre? 2 fetos, 2 crianças. Mas como é que Deus já via? Amém. Você já está maiorzinho do que simplesmente um feto na barriga. Se Deus pode olhar para uma barriga, ainda em processo de formação, aquela gestação, e Deus diz, no teu ventre tem 2 nações. Amém. Porque no começo Deus já vê o fim.
O que Deus diz de você? Eu vou te dizer com toda segurança. O que Deus diz de você não é o que você pensa de você. E se você for forte e corajoso para vencer a cultura que imprimiu esses pensamentos baixos, pequenos, muitas vezes danosos, e se você for forte ao ponto de romper com essa fortaleza de Satanás e deixar os pensamentos de Deus, que são mais altos, ter a tua atenção, eu digo, você vai ser quem Deus vê que você é. Tem um texto na Bíblia que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus estava dizendo? Eu penso alto, vocês pensam baixo. Não. Ele estava dizendo que tem duas modalidades de pensamento: o de Deus e o terreno. E Ele dá a opção de você escolher qual que você quer. Amém? A gente pode escolher o de Deus e deixar o que Deus diz ao nosso respeito ganhar a nossa atenção, mesmo que pareça loucura. Porque não era Abraão que pensava, eu serei pai de nações. Isso era pensamento de Deus. Amém? Não era Abraão que se pegou pensando, eu sou pai de nações. Não, esse era o pensamento de Deus. E Deus falou para Abraão: Abraão, isso é o que eu penso de você, pai de nações. E ele decidiu soltar o pensamento da impossibilidade, da mulher estéril, da sentença de não ter filho. E ele disse, mesmo sendo loucura, eu vou ficar com Deus. E ele foi se libertando de um pensamento baixo, pequeno, limitado, e sendo tomado por aquela grandeza. E no final, Abraão pensou tão quanto Deus. Então, nesse momento que Abraão estava pensando tão quanto Deus, nesse estágio, não podia ser mais Deus dizendo para ele, os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Agora era Deus dizendo, os meus pensamentos estão iguais ao seu agora. Amém? Você quer ser elevado, soltar essa forma pequena de pensar e subir no plano, ao ponto dos pensamentos de Deus ser os seus pensamentos? É possível. Não aconteceu só com Abraão. Eu vou falar nesta noite sobre posicionamento. E eu perguntei onde você está, e provavelmente a maioria disse assim, estou na igreja sede. Amém? Nós estamos no encontrão, na igreja 7. Aleluia. Jacó, que tinha da parte de Deus essas promessas, né? 2 nações no teu ventre, foi dito para a mãe dele. Quando ele nasceu de uma forma um pouco profética, né? Porque ele nasceu sustentando no pé do irmão. Amém? Jacó e Esaú. E Deus disse, o maior vai servir o menor. E o menor era na ordem, o primogênito já nascia com vantagem. Mas tinha uma profecia ali, o maior vai servir o menor. E você sabe da história, eles cresceram. O pai simpatizava muito com Esaú, já estava determinado a colocar essa bênção, mas Deus já tinha dado uma posição sobre esse assunto. E a mãe, né, Rebeca mesmo, porque Raquel é a de Jacó, encontrou uma forma e Isaac abençoou Jacó. Uma forma um pouco estranha, mas ele foi abençoado. Só que depois de ser abençoado, ele teve que fugir, porque essa situação gerou um problema grande. Você percebe, irmãos, o fato da gente ter um chamado de Deus não quer dizer que vai dar tudo certinho, não. Tem contrariedades. E às vezes a gente é muito sem informação. Deu problema, Deus não está comigo. Deus ainda está com você. Ele ainda mantém o mesmo pensamento acerca de você. Essa circunstância não afeta o plano de Deus, não. Pode afetar a tua fé. Agora, se afetar a tua fé, aí infelizmente você não vai poder comungar com Deus.
Então, quando ele ia fugindo, né, um jovem, fugindo, sem entender muito como é que Deus diz que eu sou abençoado, como é que Deus diz que tem um plano na minha vida, como é que Deus me olha e diz, você é uma nação, e eu aqui estou fugindo sozinho, diga, fugindo sozinho, correndo perigo. E diz que nessa fuga, o sol já era posto, ele disse que ele parou para dormir. Pegou uma pedra, fez como e nesse sonho tinha uma escada que tocava a terra e tocava o céu. E os anjos desciam e subiam por aquela escada. Amém? E ele teve essa visão, Deus falou com ele, olha, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, e eu quero dizer que eu sou contigo. E colocou de novo em ordem, palavras, diga palavras, não situações, preste atenção. O que Deus colocou em ordem ali foi as informações, não as situações. A situação continua a mesma. O que Deus estava botando em ordem ali eram as palavras, colocando de volta no ouvido dele, na atenção dele, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou contigo, Jacó. As promessas a teu respeito são essas assim, e foi dizendo tudo o que diz respeito à intenção, o plano, o propósito, coisas grandes, amém, que começou a ser anunciado em Abraão, depois teve continuidade em Isaac, e agora está Jacó, vivendo a sua experiência de jovem, quando nada estava acontecendo, cheio de promessas, mas ele se encontrava em um deserto, sozinho, e sem nada natural lhe assegurando. Deus aparece para ele em sonho, e coloca em ordem só as promessas, mas eu quero te dizer que promessa vale tão quanto coisas. Amém? As palavras de Deus não são palavras vazias, são palavras que carregam um poder de vida. São sementes. E Deus não mudou a situação de Jacó, mas Deus deu palavra para ele, colocando em ordem, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Quando ela acordou, aí ele disse algo que eu queria que você dissesse. Ele disse, quão temível é este lugar. Isso é a casa de Deus, a porta do céu. Você pode estar num lugar e só ver da forma natural, de dizer, eu estou numa cadeira no templo da sede. Mas você pode ser espiritual e entender que esse lugar físico não determina bem o endereço certinho das coisas. Porque em fé, Abraão não disse, eu estou num deserto. Ele disse, quão temível este lugar, a casa de Deus. Tinha casa de Deus ali? Naturalmente? Não. Porta do céu. Ele tornou aquele lugar. Você sabia que estar com você, tornar o lugar que você está, casa de Deus, porta do céu, ou oportunidade de Deus? Qualquer lugar físico, está com a gente, somos nós que ativamos isso. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Recentemente eu ministrei e achei interessante esse exemplo e eu vou dar para você. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A parte espiritual humana, ela é a principal, mas ela não é a mais usável ou a que nós mais nos movemos ou ativamos. A parte espiritual do homem ficou atrofiada. Ela não tem desenvoltura ainda. O crescimento espiritual é que torna você sensível espiritualmente. Então nós somos o Espírito. E a Bíblia diz, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Então deixa eu te perguntar, na prática, você percebe mais as coisas naturais ou as espirituais? Na prática.
As naturais. Se a gente não botar força, o natural nos absorve. Mesmo num culto, eu vejo muitas vezes, olhando, e às vezes em mim mesmo, a gente sendo convidado para ser um lugar natural, não ser uma porta do céu, não ser a casa de Deus. Cada culto é a porta do céu. Agora mesmo você está diante de uma oportunidade que para você pode ser a porta do céu, lugar de relacionamento, lugar de anjo descendo e subindo, levando e trazendo, coisas acontecendo. Amém? Assistência. Agora, se não ativarmos o Espírito, essa oportunidade é apenas natural. Estou numa cadeira, estou na igreja sede, estou esperando o pastor João terminar para ir para casa, para ir lanchar. Isso é uma forma natural. Agora eu te pergunto, no teu dia a dia, qual é o mais comum? É o espiritual ou o natural? É o natural. Eu, quando jovem, eu me converti e tinha 16 anos. Acredito que com 18 anos, eu fui convidado para fazer parte dessa comissão, né, de frente, que chamávamos lá a diretoria dos jovens. Não que eu era atuante, eu era o tesoureiro. E minha parte era mais participar das reuniões, trabalhar nos bastidores, mas aquilo foi tão bom porque me deu responsabilidade e me deixava bem ativo. Então eu te aconselho, procura uma forma de ser ativo, isso é segurança para você. Mas eu não conhecia o que eu estou te ensinando. Eu ficava apenas esperando, eu pensava, se Deus tem plano na minha vida, as coisas vão acontecer. Eu ouvia meus colegas, né? Eu tinha um colega meu, hoje é meu cunhado, casou com a minha irmã. Ele nasceu num lar cristão, e ele era um jovem bem inclinado para Deus, então a parte espiritual dele era muito ativa. Era muito comum ele estar envolvido orando em línguas, profetizando, interpretando línguas, intercedendo. Era muito comum, quase constante na vida daquele rapaz. E eu olhava para aquele rapaz e dizia, como é que é assim? É o chamado de Deus, porque eu não sou assim. Eu tenho que botar força para ser assim. Mas o meu natural é desligadão, só olha como aquela luz está bonita. Amém? Era assim. Aí você vai e tem uma cultura no meio dos cristãos que uma pessoa que é assim espiritual é por causa do chamado. A gente que é desligadão assim é porque não tem chamado. Então não adianta nem se esforçar. É Deus que escolhe a quem Ele quer dar. Só que quando a Bíblia fala da parte espiritual, ela não diz que é uns e outros não. A Bíblia diz, se você vive no Espírito, ande no Espírito. A Bíblia diz, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Ou seja, se houvesse restrição, alguns só, mas não é. Então o que acontece? Quem fica com o espiritual mais ativo é alguém que está sempre se movendo, sempre respondendo, sempre mexendo o espírito. Aí vem essa ilustração, vai te ajudar muito, já que você pega muito o celular, quando pegar você vai lembrar. Você sabe que o celular, ele é projetado para se manter em stand-by. Ele é programado, se você não estiver mexendo, ele fecha. Você está comigo? Está ativo. Mas ele está programado. Se não houver movimento, ele fecha. Ele está programado para ser assim. Você está comigo? Você sabia que no natural você está programado para ser assim? Não por Deus, mas pela exposição que você teve, tanto no natural, que agora ficou esse vício. Se não mexer o espiritual, fica no natural.
Aí tem pessoas que passam o culto todinho sem dar uma mexidazinha. Aí fica só stand-by. Amém? Eu não sei porque minha tela não acende. Amém? Não acende porque você não mexe. O espiritual só é ativo se você der uma mexidazinha. Se você não mexe, fica stand-by. Isso é para mim, é para você. Agora, eu acho um desperdício a gente vir para um culto e a gente não se apresentar no estado que é necessário, em espírito. Ou seja, um culto se exige que a nossa parte espiritual esteja ativa. Está comigo? Alguém estava resolvendo algo para mim muito importante. Algo que resultaria até num prejuízo. E essa pessoa disse: pastor, eu preciso de uma confirmação sua. Eu já enviei, ou na verdade, a empresa ou o órgão enviou um e-mail e precisa da sua confirmação para que o que a gente está intencionando aconteça. Ou seja, já tinha algo disponível para mim aqui, que se eu não desse a mexidazinha para ativar, ao ponto de ir àquele recurso e confirmar, eu poderia perder uma grande oportunidade, que estava dependendo apenas de um ok da minha parte. Então, se eu ignorasse aquele evangelho pregado para mim, dizendo: pastor, você precisa abrir o seu e-mail. E para abrir o e-mail, eu tenho que decidir sair do modo stand-by. Como? Mediante ações. Bota a senha. Você percebe que tem um processo? Agora, se eu esperasse, não, se Deus me ama mesmo, vai entrar. Não entra no modo ativo, se eu não tiver a iniciativa. O ser humano está programado para voltar ao estado stand-by. É por isso que às vezes no louvor você está com os braços levantados e mexe. E ativa o espírito. Que coisa boa, o louvor, aleluia. Aí diz: vamos sentar, amém. Aí você fica parado um segundinho, stand-by. Vou lanchar onde? Amém? Por isso que às vezes, alguns pregadores, para manter as pessoas em espírito, vamos ficar em pé, diga aleluia, levanta a mão, glória a Deus, ou seja, para a tela não fechar. Porque se deixar você quietinho, a tela fecha. E o espiritual desaparece, e você fica lidando só com o natural. Deus é espírito. A gente precisa estar determinado. Quando eu estou lendo a minha Bíblia aqui no celular, chega um momento que ela dá uma apagadazinha, ou seja, dizendo: vou entrar no modo stand-by. Então, como eu não quero que ela entre, eu dou uma catucadazinha. Amém? Aí ela acende de novo. E ela fica mais uns minutos. Daqui a pouco, apagando de novo, eu toco de novo. Por que eu não quero? Eu não quero que ela vá para esse modo, porque nesse modo eu vou perder o que está acontecendo. Então eu fico catucando para manter aquele estado aberto. Se no nosso culto a gente ficasse dando essa mexidazinha, e às vezes essa mexidazinha é levantar a mão de propósito, não como um cacoete, mas de propósito, estou levantando porque eu estou aqui para valorizar o espiritual. Às vezes um glória a Deus é esse mexidozinho na tela, que ativa de novo. Levantar as mãos é essa mexidazinha na tela, que abre de novo, ou não deixa fechar. E se a gente se move no culto com essa responsabilidade, você vai perceber quantas coisas você vai desfrutar daquela oportunidade. Mas o nosso problema é que a gente não sabe disso. E a gente pensa que é porque deu errado o meu culto hoje. Eu fui para o culto hoje, nada deu certo. O louvor não foi bom. A palavra eu não entendi nada. Você não deu uma mexidazinha? Você não abriu? Você não ficou ativo? Você ficou passivo.
Não é Deus que mexe para ativar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A parte espiritual do ser humano é algo que tem que ter iniciativa, ou ela fecha. Você não deixa de ser crente, mas parece que a realidade de Deus não está sendo considerada. Eu não sei quanto a você, mas já teve um momento na minha vida que eu digo, até parece que eu não sou crente. E não é porque eu estava pensando em pecar, não. É porque a realidade de Deus não estava aberta. Muitas vezes o problema está falando mais alto do que Deus. O ambiente está chamando mais atenção do que Deus. Jacó estava no deserto. Jacó estava rodeado de circunstância. O seu travesseiro era uma pedra. Mas quando ele ficou aberto e agora algo no espiritual estava acontecendo, ele não diz quão terrível é esse lugar, só tem areia. Ele não diz quão perigoso é esse lugar, é um deserto. Ele diz quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Ele estava falando de algo bom ou de algo ruim? Ele estava no ruim vendo algo bom. E era o algo bom que ganhou a sua atenção. Por quê? Precisamos, irmãos, ter essa sabedoria. Nem sempre o ambiente que você está reflete a verdade que você vive. Amém? Aquele lugar dizia para ele: Jacó, tu és um fugitivo, correndo risco de vida, sem futuro nenhum. Amém? Mas o espiritual dizia: quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta do céu. O mesmo lugar, com um olhar diferente. Agora, se a parte da fé, né, que representa o lado espiritual ativo, que representa a tela aberta com propósito, aberta com propósito, foi o que Jacó produziu naquele ambiente. Então aquilo que Deus comunicou, por mais que não parecesse, foi o que aconteceu. Vamos lá. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus falou com ele assim, ele já parecia com o que Deus queria que fosse? Ele já parecia, ele já manifestava, ele já evidenciava o que Deus via no fim da vida dele? O pai da fé? Não, ele não evidenciava. Não tinha nenhuma prova física do que Deus estava comunicando com palavras. Eram promessas. Amém? Era promessa. Mas eu te digo, ele se tornou? Se tornou. Ele terminou os seus dias na plenitude do que Deus falou sobre a vida dele. Do mesmo jeito Jacó, Isaac, e agora eu estou falando de Jacó. Quando Deus falou sobre essas grandes coisas que ia acontecer, e você sabe que Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Quando ele estava nesse deserto, ele parecia esse homem bem-sucedido, pai de 12 filhos, que se levantaria como as 12 tribos de Israel. Ele parecia? Não parecia. Mas ele se tornou? Se tornou. Quando Deus falou com José através de sonhos, dizendo que ele ia reinar sobre os seus irmãos, ia reinar até mesmo sobre os seus pais, e que ele estava naquela caverna lançada pelos irmãos para ser morto, ele parecia com a promessa que Deus tinha falado para ele? Não. Quando ele foi vendido como escravo e saiu seguindo aquela caravana, ele parecia com o que Deus disse acerca dele? Não parecia. Quando ele estava como empregado na casa de Potifar, ele parecia o que Deus falou acerca dele? Não parecia. Mas eu te digo, ele se tornou. Estão comigo?
Quando Deus falou com o profeta acerca de Davi, um menino que ninguém tinha expectativa, não tinha a aparência ou a postura de um rei, e Deus disse sobre ele: derrama o azeite, eu ungi ele para ser cabeça do meu povo. Eu te digo, ele parecia? Quando ele voltou para tomar conta das ovelhas do pai, que se levantou um leão e um urso, ele parecia? Parecia não, mas ele se tornou. Se tornou. Se você não entender que entre o que Deus fala a teu respeito, eu vejo duas nações no ventre, dois fetos, informação, e Deus olhando dizendo: duas nações. Eles pareciam? Não. Se tornaram? Amém. Oh, aleluia. É você que tem que ativar o espiritual para as coisas de Deus ter sentido para você. Porque enquanto está assim, está morto. Mas eu digo que tem uma realidade tão profunda aqui por trás, mas exige uma mexidazinha proposital. E um zelo, né? Porque se eu estou em algo muito importante, que eu preciso que esteja aberto, eu não posso ficar relaxado, porque se eu ficar relaxado, vai chegar um momento que fecha e entra no estado stand-by. Não é útil assim. Então o que eu faço? Fico mexendo. E enquanto eu fico mexendo, eu estou dizendo: eu quero você aberto. Então eu já sei mais ou menos 5 ou 15 segundos é o tempo programado para fechar. Então eu já sei mais ou menos o tempo certo que eu devo mexer. Você precisa medir o seu tempo que as coisas se fecham. Jovens, você é forte. Onde é essa fortaleza? No teu emocional? Não. Amém? Já tendes vencido. Onde é que eu já tenho vencido? Jacó estava lá, como bem pior que eu e você. Ele não estava saindo de uma família com uma crise dessa proporção, onde o irmão intencionava matá-lo. E ele precisava fugir. E não foi briguinha pequena que só era para dormir fora de casa, não. Ele passou anos. E quando voltou, ainda voltou com muito cuidado. Você está comigo? Só 14 anos ele trabalhou para ter a esposa. E depois ainda trabalhou um pouco. Vamos dizer aí, quase 20 anos fora. Fugindo. Você acha isso um problema pequeno? Isso é um problema grande. E para se manter, trabalhou 14 anos de graça. Você acha isso um problema pequeno? Não, isso é um problema grande. Mas afetou o que Deus tinha na vida dele? Não. Não afetou o que Deus tinha na vida dele. Se você não tiver com esse entendimento, não importa o que eu estou passando, eu vou me apegar ao que Deus diz a meu respeito. Você vai atravessar as situações e um dia você vai ser achado no que Deus falou a teu respeito. Você está comigo? O Deus de Abraão é o teu Deus. O Deus de Isaac é o teu Deus. O Deus de Jacó é o teu Deus. Então eu estou falando, quero falar sobre posicionamento. Por isso que eu já ministrei até aqui. Porque numa altura do culto dessa, o pregador diz: eu quero falar sobre esse assunto. Você diz: quer dizer que está começando agora? A minha tela vai fechar agora. Não, dê uma mexidazinha, amém. Dê uma mexidazinha, amém. Eu preciso de você com a tela aberta. E se é necessário você dar um glória a Deus, ficar em pé, dar uma dançadazinha, tudo isso mantém a tela aberta. Por isso que às vezes você pensa que pessoas, não precisa disso, isso é mexer na tela, porque não pode fechar. Amém? O que está acontecendo aqui é tão importante que eu não posso perder. Não pode fechar. Eu já disse a você, eu já disse aqui na igreja. Quando eu chego no culto,
eu chego com essa responsabilidade. O espiritual, ele precisa acontecer. Amém? Então, vim para um culto, para mim, apenas para as pessoas dizer, o pastor João veio para o culto. Eu não venho para o culto para as pessoas dizer que eu vim para o culto. O meu culto tem que acontecer. Eu preciso abrir as minhas coisas e dar comandos. Porque a falta desses comandos pode comprometer meu dia amanhã. Então eu tenho que acessar o espiritual e dar comandos. Porque são esses comandos que vai determinar a minha vida amanhã, depois de amanhã. Então é muita responsabilidade. Tem algumas pessoas, algumas empresas, que os representantes, eles têm como meta, né? Eles não têm um patrão imediato. Eles estão trabalhando aqui em Campina Grande e os escritórios em São Paulo. Mas o que eles têm que fazer no final de cada dia? Um relatório. Porque nesse relatório ele vai comunicar o que ele fez, o que aconteceu. E é esse relatório que... Então você vai ver um representante no final do dia, ele agoniado, ele dizendo, eu tenho que passar meu relatório. Vamos sentar para tomar um café? Não posso, eu tenho que passar meu relatório. Vamos para o cinema? Não posso, eu tenho que passar meu relatório. Porque ele sabe, a continuidade da vida dele depende dele passar esse relatório. Se a gente entendesse que a gente precisa se ligar com o espiritual para poder passar, e que a gente vivesse esse dia com essa responsabilidade, enquanto a gente não passar o nosso relatório, enquanto a nossa atividade espiritual não for mexida, a gente não pode fechar o nosso dia sem dar uma mexidinha no espírito. Amém? Sem dar alguns comandos, porque são os seus comandos de hoje que pavimentam o teu caminho de amanhã. Se você não faz nada espiritual hoje, amanhã vai estar fechado algumas coisas. Porque não é Deus que gerencia isso para você. Eu te pergunto, não seria errado se a empresa de cartão de crédito, ela autorizasse minhas compras independente da minha vontade? Chegasse na fatura uma compra R$500, eu não fiz essa compra. Não, é a operadora, ela decide na hora que ela dá o comando. Não. Espiritualmente também Deus não anda dando comando ao teu respeito, independente da tua vontade. Você precisa, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito. A Bíblia diz que se você vive no Espírito, você precisa andar no Espírito. E o que é o Espírito? É essa parte que não é comum, que não é o natural, é algo intencional, é algo que você movimenta. Eu tenho tido essa experiência, eu sou bem mais velho do que você. Eu até acho que me convidaram porque olharam para todos os pastores e disseram, o pastor João é o mais jovem. E eu estou muito feliz pensando assim, se for outra coisa nem me diga. Então quando eu chego no meu culto, eu entendo a minha responsabilidade de proteger. E eu já disse, eu não gosto de conversa no culto. Porque se conversa, está me puxando para o natural. E o natural é estar fechado para o espiritual. Então, a igreja é o lugar onde o sinal é mais forte. Eu não posso perder. Esse é o lugar de passar meus relatórios, porque aqui o sinal é forte. Às vezes a internet de casa demora muito, rodando. Você dorme e nem abriu. Amém? Na igreja o sinal é forte para você passar seus relatórios. Então, se você desperdiça essa rede aberta e fica no natural, você está desperdiçando uma grande oportunidade. Igreja, culto é um lugar favorável demais para o espiritual estar ativo. Então eu não gosto de que pessoas conversem comigo. Eu já disse para os pastores que são os mais imediatos. Os diáconos que sentam atrás também sabem. Eu não gosto de pessoas.
falando, não, eu vim para o culto, eu estou ali trabalhando para salvar meu culto. O que é salvar meu culto? Manter a tela aberta. Manter a tela aberta. Eu quero ela aberta. Eu preciso dela aberta. Então eu fico, como eu faço? Eu levanto as mãos. Amém? Eu levanto as mãos, porque a Bíblia diz levantando mãos santas. Quando nós levantamos as mãos em resposta do que a Bíblia diz, você está andando em fé. Ações de fé abrem a tela espiritual. Diga comigo, ações de fé abre o espiritual. Então eu levanto as mãos. Por que eu levanto? Porque a Bíblia diz levantando mãos santas. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então eu falo. O que eu estou fazendo quando eu falo? Ativando o Espírito. E quando você ativa o Espírito, a parte espiritual fica aberta. Ou seja, a realidade de Deus é absorvida por você. Sim. Deus está aqui, Deus. Não, você está aberto, você está já, a realidade de Deus já está sendo absorvida por você. Você já está vivendo a realidade da comunhão, porque está aberto. O teu culto está acontecendo, a comunhão está acontecendo. E é aí onde Deus fala. É onde tem essa conversação com Deus. Você está comigo? Um diálogo, como alguém que está... É possível, é errado demais. E se você faz isso, você está simplesmente dizendo, eu vou me manter fechado para o espiritual e eu estou totalmente aberto para o natural. Mas eu te pergunto, não é possível você estar se comunicando com uma pessoa silenciosamente por mensagem? Eu quero te dizer, comunhão com Deus é a mesma coisa sem o celular. Tem um WhatsApp espiritual. Amém? Que você escreve uma mensagem, a sua atitude eleva para Deus. Eu te amo, Pai. Quando o teu espírito está ativo, mensagens estão indo. E daqui a pouco uma impressão no teu espírito. Do mesmo jeito que aparece lá, uma impressão no teu espírito. Eu também te amo, filho. Você não sabe quanto isso vale. Isso pode valer os teus acertos no outro dia. Pai, eu me consagro ao que você tem na minha vida. Sim, o que eu tenho contigo é grande. Mensagens, impressões. Se não acontece com você assim, é porque você não se esforça para manter ativo. Porque se você para, se você fica fechado, a tendência é você ficar no natural. E no natural, a realidade espiritual, ela fica desapercebida, você não se apercebe. Você está comigo? Só que o plano que Deus tem na nossa vida é em espírito. Então a gente perde muito quando a gente não responde. Qual é a diferença de uma pessoa mais ativa, uma pessoa que participa mais das coisas de Deus? É alguém que toma essa posição, que passa a ser reconhecida. Essa pessoa é espiritual ou espirituosa. Alguém que decidiu, que quer assim, que quer o espiritual mais ativo. Então ele tem posicionamentos. Ele é mais sério no momento de comunhão com Deus, de se conduzir, de dar respostas para Deus. Então, se eu estiver num culto, principalmente de oração, e eu percebo, eu estou aqui tentando orar, e o natural me absorvendo. Vai comer aonde quando sair daqui? E vai ser como amanhã? E precisa falar com quem agora? O natural. Eu não vim para o culto para isso, gente. Se você vem para um culto e só fica nisso, você está sem se alimentar. Você está sem deixar o espiritual. Então o que eu faço? Eu me ajoelho. O que é se ajoelhar? É uma mexidazinha. Porque eu estou determinado a passar meu relatório. E tem que abrir. Porque é importante que esse relatório seja passado. É importante que a minha parte espiritual seja ativa.
Eu não posso deixar, hoje o culto não dê certo. Qualquer culto dá certo, se você tiver essa responsabilidade. Qualquer culto, a parte espiritual, ela é plena, se você tiver essa responsabilidade. Não é Deus que determina os cultos, porque Ele já determinou. Tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quando? Qualquer hora que você quiser. É um posicionamento. Então, se eu estou aqui e ainda os pensamentos não estão sendo vencidos, eu coloco a face no chão. O que eu estou fazendo? Uma mexidazinha. Ativando o espiritual, porque eu preciso desse espiritual ativo. A tela de Deus precisa abrir. E quando a tela de Deus abre, irmãos, aí a comunhão acontece, o teu culto pega. Qualquer um de nós pode chegar nesse estágio. Essa é uma questão de posicionamento. Levanta a voz. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, como falando entre vós. Agora falando o quê? Conversando um com o outro? Vamos conversar. Por que está conversando? Não, porque a Bíblia diz: enchei-vos falando. Falando o quê? Salmos. Um salmo exige do teu espírito ativo. Porque um salmo é como se fosse uma poesia para Deus. Amém? Pensa um pouquinho. Se alguém tivesse completando o ano hoje, e eu dissesse assim: olha, é o aniversário de Helder. Não é não, mas se fosse. E a gente vai escolher algumas pessoas aqui para dar uma palavra para ele. Você já ficava meio: eita, o que eu vou dizer? E se eu dissesse assim: você vai dar uma palavra em forma de poesia. Amém? Aí você diz: não, eu não. O que é um salmo? É uma declaração a Deus em forma de poesia. Isso exige o espiritual ativo. Então jamais alguém vai salmodiar no natural, em stand-by. Não sai salmos em stand-by. Mas se você abre a tela de Deus, e agora lá está, e você diz: ó Senhor, como Tu és bom. Você está vivendo essa realidade aqui, ó. Você está dizendo porque você está vivendo. Como Tu és bom, Senhor. Oh, como Tu és fiel, maravilhoso, exaltado o Teu nome, sobre todo nome. Por que isso enche a pessoa do Espírito? Porque faz com que a parte espiritual não só esteja ativa, mas você está navegando nela. Amém? Você não só está com ela aberta, você está navegando. Então é comum para qualquer um que tenha essa iniciativa. Não sei se você já tem experiência suficiente para entender que não é Deus que escolhe: ao culto de hoje eu vou fazer um mover e todo mundo vai começar a salmodiar. Não, isso é algo que começa na gente. Somos nós que dizemos assim: eu vou salmodiar. Eu vou me fechar para o mundo natural e eu vou me abrir para o espiritual. É possível se fechar para o mundo natural? É. No sentido físico e informativo. As pessoas já não andam assim, né? O que é que elas estão acontecendo com elas? Elas estão fechadas para o ambiente físico e totalmente ligadas aqui. Quando a gente fizer isso com o Espírito, amém? Num deserto, uma pedra, um travesseiro, e você vendo a escada do céu, o anjo subindo e descendo, e você ativo no Espírito, dizendo: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Ah, pastor, mas isso precisa, um encontrão não é suficiente, não. Isso tem que ser um JPN para acontecer isso. Não precisa nem de encontrão, nem de encontrinho. Amém? Só precisa um crente decidido a se posicionar
e dizer: eu sou um espírito, eu tomo a decisão de ativar o meu espírito. E como é que se ativa o espírito? Se movendo em fé. Deixa eu te ajudar, gente. Eu sou um crente com tempo, que me faz ter algumas experiências. Eu tenho mais de 30 anos de convertido. Então, por muito tempo, eu sofri como jovem, porque ninguém foi me ensinar o que eu estou te ensinando. Eu ficava esperando, eu era bem intencionado, mas eu não entendia que o espiritual é algo que eu ativo. Se você vive no espírito, ande no espírito, sou eu que ativo. Então eu ficava lá parado, esperando, e nada acontecia. Esse falava em línguas, eu não falava. Esse ria, eu não ria. E eu dizia: não, eu estou aberto, Deus sabe que eu estou aberto, eu estou esperando. Amém? E esperei, nada acontecia. Até que eu entendi que andar no Espírito é algo que começa comigo, sou eu. Amém? Tendo a iniciativa. Então o que eu esperava? Eu esperava um sentimento. Amém? Eu esperava um sentimento. Eu esperava uma emoção. Para mim, isso era a referência que o espiritual estava presente, que o espiritual estava me envolvendo. Então, se eu me emocionasse, ou uma sensação estranha começasse a acontecer, então eu me entregava e dizia: pronto, Deus veio hoje. Né? O meu culto está dando certo hoje. Só que isso tinha um intervalo de 3 em 3 meses. Amém? Você não sabe o que é. Eu sofri para te ensinar. Eu fui batizado debaixo de muita pressão, porque eu não tinha ensino da palavra. E foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Você sabe quanto tempo eu passei sem falar em línguas? 2 anos, depois de batizado. Aí diz: não, porque seu batismo foi fraco. Foi não. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava na época tinha fita cassete. Você não sabe o que é isso não, vai lá no Google e bota fita cassete. E eles vão mostrar o que é. Estava com a fita cassete no bolso, caneta no bolso. E eu fui batizado. Quando eu percebi que eu estava falando uma língua estranha, eu comecei a pular. Eu pulava tão alto que eu bati no teto. Agora, o teto era baixo, gente, não era. Mas eu pulava. Eu fui batizado em Santa Rita, perto de João Pessoa. Eu vim no ônibus falando em línguas até em Campina Grande. E você dizer que isso é um batismo fraco? E a última vez que eu falei em língua naquela temporada foi no mesmo dia, à noite. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo ficou feliz. Naquela época o batismo no Espírito Santo era uma coisa rara. E eles disseram: o irmão foi batizado no Espírito Santo, venha contar o testemunho. Amém? Era coisa grande, gente. E eu vim contar o testemunho: irmãos, eu tinha muita vontade de ser batizado. E fui, e falei em línguas. Foi a última vez que eu falei. Aí fui para casa, cansado. Você imagina, eu fui para uma manhã pentecostal. Fui batizado 10 horas da manhã, mais ou menos. Não, eram umas 11. Falei em línguas a tarde toda. Ainda fui para a igreja à noite contar o testemunho. Cheguei em casa, cansado. E eu lembro que eu me ajoelhei para agradecer o batismo no Espírito Santo. E quando eu me ajoelhei para agradecer: Pai, muito obrigado, as línguas vieram à minha boca. E eu falei um pouquinho, mas eu disse: não, tem uma coisa errada aí. Eu não estou sentindo nada, como é que eu vou falar? Amém? Eu não estou nem emocionado, não, comigo não. Amém? 2 anos sem falar em línguas, porque eu esperava que o sentimento chegasse para poder dizer: sim, agora o espiritual está. Gente, eu sofri para você não sofrer. Estão comigo?
Então o espiritual não é sentir, não é se emocionar. O espiritual é uma resposta a uma palavra de Deus. Se a Bíblia diz, olha, não tem nada a ver comigo. Ou vocês não colocaram bem colocado, ou tem muito poder aqui e vocês não estão percebendo. Vocês estão comigo? Então, quando eu entendi que o espiritual não é uma emoção que eu sinto, mas sim uma inclinação que eu dou à palavra de Deus, o espiritual começa quando eu absorvo a palavra sem sentir nada e eu levanto as mãos. Por que eu estou levantando? Eu estou sentindo? Não, porque a Bíblia diz levante. Por que eu estou falando com salmos? É porque eu estou sentindo de falar? Não, é porque a Bíblia diz fale. Então, quando eu começo a juntar, levantar as mãos e falar, o meu espiritual está ativo. E quando o meu espiritual está ativo, o de Deus entra, porque diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí algo de Deus agora começa a interagir com você. E vai ser comum fluir dons. Amém? Fluir dons. Línguas com interpretação. Deixa eu te dar uma dica aqui. Línguas com interpretação, 90% da interpretação não é para pegar o microfone e falar para os outros. É teu WhatsApp. Você está comigo? Porque a Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, a gente não entende, mas Deus sabe a intenção do Espírito, ou seja, o código que representa aquela mensagem. E você está falando em línguas, e muitas vezes naquela oração em línguas você está dizendo: Senhor, como eu quero fazer a tua vontade. Você nem percebeu que falou isso, mas os céus entendeu que você falou isso. E do céu vem a parte de Deus agora, você só vê o sinalzinho lá que está digitando. E você sabe, Deus está digitando, Deus está digitando. Amém? E você fica na expectativa, daqui a pouco, aquela impressão da mensagem. Deus falando com você, a interpretação das línguas começa a chegar. Eu falo para o meu ouvido ouvir. Eu oro em línguas e quando a interpretação vem, eu interpreto ao ponto do meu ouvido ouvir. Não preciso gritar para todo mundo ouvir, aquela interpretação não é para a igreja. Muitas vezes é assim: filho, estou contigo, não te deixo. Grande é os planos que eu tenho a teu respeito. Começou. Interpretação no momento, a impressão do Espírito comunicando uma mensagem. Quando acontece? Andando no Espírito. Quem pode andar no Espírito? Qualquer um que nasceu de novo. Mas você tem que ter essa posição. Amém? Deixa eu finalizar. Se posicionar. E a posição precisa ser essa. Independente de sentimento, independente do ambiente, independente da circunstância, ser espiritual ou ter o seu espírito ativo é sempre se posicionar do lado de Deus e do lado da palavra. Cada uma dessas situações, no mundo espiritual, produziu um resultado. A Bíblia mostra alguma sensação que Abraão teve no momento que ele levantou a mão para sacrificar seu filho. A Bíblia fala de alguma emoção, de algum sentimento? Não. Obediência. Agora a Bíblia fala desse momento, fala como um momento que desencadeou um processo espiritual, como um momento que abriu portas em favor de Abraão. Ele não sentiu, ele não percebeu, ele simplesmente colocou em prática o que ele ouviu da parte de Deus, obedeceu o que Deus disse. Nem sempre tem emoção nem sentimento. Tem pessoas que levantariam mais as mãos se eles dissessem: começou, irmãos, começou, está levantando, está levantando. Não é assim. Não começa com um mover de Deus, começa por uma iniciativa sua. Posicionamento. Eu levanto mãos, eu falo, eu sou um guardião do meu culto, eu não permito
que o natural me absorva. Eu vim para o culto para andar no Espírito. Aqui é só o Espírito. Se é necessário ajoelhar para que ative, eu vou ajoelhar. Se é necessário colocar a face no chão. Nós vamos falar, vamos lançar. Irmãos, em nome de Jesus, te repreendo. Eu vim para essa parte aqui agora, não um guardião do seu culto. Eu vou te dizer, a parte espiritual vai ser aberta. E eu quero finalizar com isso. Em que resulta isso? Você sabe por que eu cruzei esses 30 e poucos anos de vida cristã? Venho de uma origem muito simples. Congregava em uma igreja bem pequena na cidade, fica a alguns poucos quilômetros daqui. Foi lá que eu servi os meus 7 anos. O bairro que na época era tido como favela, o Pedregal. Foi lá que eu me converti. Foi lá que eu servi por 7 anos. Circunstância de ser tentado para ter sexo, sem nem sequer estar namorando. De casar simplesmente pela pressão de ter a satisfação, de ter liberdade para ter uma vida sexual ativa, de poder relaxar na minha vida espiritual para ter amizades influentes que proporcionasse uma condição de ser reconhecido como o cara. E por que eu atravessei todas essas situações? Eu te digo, pequenos posicionamentos que permitiu a graça de Deus imprimir uma consciência, um temor, que me fez passar por todas essas situações. Atravessei como adolescente, como jovem, como homem maduro. Não cheguei no fim do que Deus tem na minha vida, mas eu te digo, nesses 30 e poucos anos, eu tenho desfrutado do galardão de Deus, da fidelidade de Deus. E eu te digo, coisas que Deus me disse lá como jovem, eu te digo, hoje já é uma realidade. Parecia no curso? Não. Não tem que parecer. Coisas mudam. Coisas acontecem. Amém. Situações aparecem. Mas o que Deus diz se cumpre. Eu sou muito satisfeito. Deus me impressionou com aquilo que Ele me levou a acreditar. Ele fez abundantemente mais, além do que eu pedia ou pensava, por causa do poder que em nós opera. Posicionamento. Eu quero que você hoje decida não viver mais uma vida mediana. Não, só está vivo, respirando já está bom. Está vivo e respirando não está bom não, porque Deus tem um plano na tua vida. Ele já vê algo a teu respeito. Ele tem pensamentos mais altos do que o seu. Você vai dirigir sua vida com essa responsabilidade de manter a parte espiritual ativa. Eu sou pastor, eu estou ficando velho. E eu tenho muita expectativa no que vai acontecer com os jovens. Você está comigo? Eu tenho muita expectativa. Eu disse ficando velho só para te impressionar, mas eu não estou não. Amém. Mas eu sei que vocês estão chamados para fazer algo maiores, algo maior. Vocês fazem parte do planejamento de Deus para coisas grandes, extraordinárias. Você está comigo? Vocês representam Davi, representam José, que Deus está compartilhando sonhos. Por favor, se posicione, como José se posicionou. Tinha uma palavra da parte de Deus, o ambiente parecia o contrário, para se desviar, para se afastar, mas ele disse, não, como cometeria tão grande maldade pecando contra Deus? Daniel resolveu firmemente não se contaminar com a mesa do rei. Sadraque, Mesaque e Abdenego decidiram não se prostrar diante daquela imagem. Posicionamento, você pode se posicionar. Você pode se posicionar. Eu quero que você ative a sua parte espiritual.
Quero que você fique em pé. Vamos colocar em prática um pouquinho. Aleluia. Onde você está? Eu pergunto de novo. Você está na Avenida Floriano Peixoto? Você está na igreja sede do Verbo da Vida? Você está em uma cadeira? Não, você está na casa de Deus. Você está na porta do céu. Você tem um acesso bem onde você está, chegando a Deus. Então levanta as tuas mãos. Você é jovem, você é forte, você está qualificado a se posicionar. Vamos ativar o nosso espírito. Você vai perceber como é fácil. Você vai perceber como é possível. Eu quero que você deixe agora, de forma atuante. Eu quero que você coloque em prática. Eu quero que você experimente. Eu quero que você desfrute dessa realidade que está disponível. Deus é Espírito, você é Espírito. E você pode adorar em Espírito e em verdade. Levanta as mãos, todos levantam as mãos. Coloca a sua atenção em Deus agora e diz palavras do teu coração. Não espera pela letra da música. Começa a ter comunhão com Deus. Começa a dizer palavras do teu coração. Começa a falar palavras do teu coração. E você vai perceber que a realidade de Deus, ela se abre para você. Oh, aleluia! Eu compartilhei a tua palavra, Pai. Eu ensinei. Oh, eu sei que você confirma a palavra com sinais. Eu oro pelas manifestações do teu Espírito neste lugar. Eu oro para que a tua resposta, Senhor, venha para cada um desses jovens. Oh, aleluia! Sim, você atraindo, ensinando, mostrando para eles o mundo espiritual, o reino espiritual. Oh, aleluia! Obrigado pelo mover do teu Espírito, obrigado pela unção. Sim, obrigado pela força. Obrigado, Senhor, pelo testemunho, pela testificação. Sim, obrigado. Agora fala do teu coração palavras. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu declaro, sou teu Senhor. Eu sou para o teu louvor, Senhor. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Eu posso mais em ti. Eu posso mais em ti. Eu posso mais em ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu posso mais em ti. O que você diz a meu respeito, eu acolho. Eu sou o que a sua palavra diz. Não importa o ambiente. Eu sou o que a sua palavra diz. Eu sou o que a palavra diz. Te exalto, Senhor. Oh, eu te exalto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fica comigo aqui. Estou terminando, mas eu quero te ajudar a essa posição. O que você já sabe que Deus falou de você? O que você já sabe? O que você já sabe que Deus falou a teu respeito? O que você sabe do que Deus falou ao teu respeito? Baixa um pouquinho aqui. Ó, não importa onde você está. Não importa o que está acontecendo com você nesse momento. Nem sempre quem teve promessa da parte de Deus, tudo aconteceu direitinho. Não.
Teve épocas de desertos, teve épocas de cova, teve época de serviçal. Deus disse: você vai ser cabeça sobre todos. Como é que eu vou estar com uma escova? Não importa se você está com uma escova, o que Deus falou a teu respeito. O que Deus falou ao teu respeito. Ei! Mantenha a tua vida espiritual ativa. Deixa os dias se passarem, deixa os anos se passarem, e um dia você vai ser achado no lugar que Deus falou ao teu respeito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se divirta pelo que Deus falou a teu respeito. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, eu te pergunto, Deus disse para Abraão: você vai ser pai de nações. Como eram as noites de Abraão? Se divertindo. Como? Olhando as estrelas. Regando a promessa. Ei! Qual era a sua realidade? Pai sem filho. Mas o Senhor já tinha dito: pai de nações. Então ele se divertia olhando as estrelas, olhando a foto dos seus filhos em espírito. E ele olhava para as estrelas e dizia: aquele é Isaac. Oh, ele se divertia. Ele se divertia. Aleluia! Tempo de espera não quer dizer que é tempo de tristeza. Se divirta! Aleluia! 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 Para aqui! Para aqui! Deixa eu te ajudar. Para aí, pode parar 100%. Deixa eu te ajudar. Quanto tempo você aguenta? Eu quero te dizer, você é jovem. Você precisa ajustar essa questão do tempo. Quanto tempo você aguenta? Para com esse pensamento que vai ser daqui a um ano. Você é jovem. Tem coisas que requer espera. Diz para a tua alma: não importa o que Deus disse, vai ser. Aleluia! Não deixa os acontecimentos dos próximos anos dizer se está acontecendo ou não. Você é jovem. Você é jovem. Mas eu te digo, fica vivo, eu vou ficar. E eu quero te encontrar daqui a 10 anos. Ei! Ei! Como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Fica firme. Deus pode te fazer abundar em toda graça com o propósito. Para de estar medindo ano a ano. O ano que vem. O ano que vem é pouco. O ano que vem é pouco. Aleluia! Eu estou com 50. Deus prometeu até 70. Eu vou pedir até 80. Oh, aleluia! As coisas na minha vida têm que ser mais aceleradas, porque eu tenho menos tempo do que você. Mas não me importa se aquilo que eu estou crendo vai esperar 10 anos para acontecer. Mas vai acontecer. Aleluia! Ei, vai acontecer. Não importa o que você está vivendo hoje. Não importa o que você está vivendo hoje. Se passar 7 anos, permanece. Se passar 14 anos, permanece. Porque vai chegar
o ano do jubileu na tua vida. Coisas serão determinadas, vai acontecer. Aleluia! Nem todos aqui, Deus vai exigir tempo integral. Então eu quero que você fique motivado para Deus compartilhar sonhos na área da educação. Deus precisava que Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem homens peritos na ciência. Deus precisava daqueles rapazes capazes para levantar como governadores das províncias. Deus precisava de pessoas com habilidade para poder ocupar diversas camadas na sociedade. Eu quero te dizer, a medicina vai ser influenciada por filhos de Deus que vão se levantar para servir ao Senhor. Deus vai dar habilidade. Você vai ser encontrado 10 vezes mais capaz diante das provas, diante dos concursos. Deus precisa de pessoas na justiça, advogados. Deus precisa de pessoas em diversas áreas. Você está pronto para isso? Ou você só pensa, não seja fraco, gente. Deus tem um chamado para cada um. Eu falei aqui no JPN, nem todo mundo é para ter força física. Sansão tinha força física. José tinha inteligência. Você não vê nenhum feito de José na força, mas você vê planos extraordinários. Nem todo mundo está chamado para a mesma coisa. Você não precisa ser o que o outro é para ser homem de Deus. Tem pessoas que vai ser na força, tem outros que vai ser na inteligência. Você está comigo? Amém. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Ei! Aleluia! Jovens, você é forte. A palavra de Deus está em você e você já tem vencido. Diga, eu já venci. Dê uma dancinha em cima disso aí. Aleluia! 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 Eu vou participar da formatura de muitos de vocês. Oh, aleluia! Eu vou visitar muitas obras que vocês vão iniciar. Eu vou participar de conferências que vocês vão estar ministrando. Ei! Aleluia! O teu nome vai ser conhecido. E me veio isso no começo. Raabe, quem é Raabe? Uma aventureira que apareceu no meio do caminho. Amém. Raabe não fazia parte de uma vocação ministerial. Raabe, ela se apresentou. Raabe não fazia parte do cronograma. Raabe não estava na lista dos convidados. Mas ela se apresentou. Ela se posicionou. Ela disse, eu ouvi falar do Deus de vocês e fiquei apaixonada. Eu ouvi falar o que Ele faz a favor de vocês e eu quero o favor desse Deus. Eu vou te dizer, Raabe foi citada numa lista seleta de Hebreus 11. Aleluia! E ela nem fazia parte dos planos. Ela nem estava na lista. Ela nem é descendente. Mas ela se posicionou. Ela disse, esse Deus de vocês é poderoso. E eu quero estar no meio de vocês. E ela foi tão longe que o nome dela está na lista de Hebreus 11. Pela fé, Raabe. E ela nem é filha de Abraão. Mas carregou da mesma característica. Só porque se posicionou. Imagine você. Um dia,
Em algum lugar, teu nome vai ser citado assim. Pela fé, ele conseguiu. Pela fé, ele alcançou. Pela fé, ele chegou. Aleluia. Aleluia. Pela fé, termina o culto.